Muito boa noite, estamos iniciando mais um programa Direto ao Ponto, pelo canal 20 em HD, muito bacana, né? E transmitindo também simultaneamente pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto, também pelo site do canal 20, né? Pelo site do canal 20 simultaneamente e pelo YouTube também. Programa Direto ao Ponto, hoje é terça-feira, dia 27 do mês de novembro de 2018. Nós estamos recebendo hoje no programa um advogado aqui do Litoral Norte, que vem trazer um assunto que está em evidência, especialmente aqui na região do Litoral Norte, que é a regularização fundiária. E é óbvio que tanto eu, com absoluta certeza, quanto muitos telespectadores, né, internautas também, que estarão acompanhando o programa a partir de agora, poderão participar do programa, não é? E também questionar através aqui da página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto. Nós vamos saber exatamente com o advogado, que já vamos fazer a sua apresentação, o que é regularização fundiária, não é? De onde surgiu, desde quando surgiu, como funciona, qual município do Litoral Norte foi ou é pioneiro na regularização fundiária, como que se consegue. Então é muito técnico, burocrático e lamentavelmente também político. E o nosso convidado então é o doutor Claudinei Salgado. Muito boa noite, doutor. Boa noite, meu amigo Parreira. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Parabéns pela audiência que você tem. A gente tem acompanhado isso pelo trabalho de vocês. E fiquei muito orgulhoso de ser chamado aqui, ser convidado para estar aqui com vocês, para estar discutindo um pouco sobre regularização urbanística e fundiária, que hoje é um fator muito importante e que influencia diretamente nas famílias, nas comunidades, principalmente nas comunidades de baixa renda do Litoral Norte. Muito bem, mas antes de entrarmos especificamente na pauta principal, que é conhecermos o que é uma regularização fundiária, né, e seus meandros, eu gostaria que o doutor Claudinei fizesse uma apresentação pessoal, né? O senhor é natural de onde? Mora onde? Né? Exerce a profissão de advogado ou se tem outro? Quem é Claudinei Salgado, cidadão? Então, eu nasci na cidade de Taubaté, moro na cidade de Ubatuba há 22 anos, sou advogado e trabalho com regularização urbanística e fundiária. Trabalhei na Prefeitura de Ubatuba como secretário de Cidadania e Desenvolvimento Social, e a pasta de habitação também acompanhava a secretaria. Então era um trabalho muito interessante, mesmo porque era voltado mais para o social. Então era um trabalho muito bacana que a gente veio desenvolvendo desde aquela época. Em 2012 eu saí da prefeitura e hoje nós temos uma equipe que trabalha exclusivamente com regularização urbanística e fundiária. Tá, muito bem. Doutor Claudinei Salgado, o senhor é casado, tem filhos? Sou casado, sim, tenho 2 filhos, inclusive um é agrimensor e a menina é engenheira civil, e que faz parte da nossa equipe de regularização. Olha que bacana. Então, nós temos lá, sou eu como advogado. Qual é o nome do seu filho? O meu filho é Luiz Gustavo, minha filha é Tatiana Salgado. Que é agrimensor. Ele é agrimensor e ela é engenheira civil. E fora isso, nós temos na equipe também um engenheiro florestal e um engenheiro ambiental e sanitarista, que é importante, é um trabalho multidisciplinar, por isso que tem vários profissionais trabalhando. Mas o senhor com a sua equipe atua no direito advocatício exclusivamente com a regularização urbanística e fundiária. Essa é a expressão correta, né? Essa é a expressão correta. O senhor, correta. como advogado, atua em outro segmento do direito?
Na realidade, o escritório, nós temos um escritório de advocacia, o escritório de advocacia, ele atua em outras áreas, mas eu trabalho exclusivamente com regularização urbanística e fundiária. Poucas ações judiciais, eu falo judiciais porque a regularização urbanística e fundiária, hoje ela é feita de forma administrativa, nós não dependemos mais do poder judiciário. Por isso, até por isso, ela é mais ágil hoje. Então eu prefiro trabalhar nessa área. Ainda tem uma ação ou outra na justiça, mas eu dou preferência, ou pelo menos hoje estou me dedicando quase que exclusivamente à regularização urbanística e fundiária. Muito bem, o senhor é natural de Taubaté, De Taubaté. Vale do Paraíba. Exatamente. Está há 22 anos em Ubatuba. Há 22 anos. Qual foi o atrativo para trazê-lo para Ubatuba há 22 anos atrás? Olha, eu tinha Se falar que é a praia, eu não vou acreditar. Não é. Há 22 anos atrás, eu em Taubaté, eu tinha uma loja e um belo dia cheguei, e eu já tinha uma casa de aluguel, que eu alugava uma casa definitiva em Ubatuba, e um dia nós paramos na frente da loja, eu e minha esposa. Eu falei para ela, vamos mudar para Ubatuba? Ela falou, vamos. Eu falei assim, tudo bem, mas primeiro nós vamos ter que vender a loja. E eu falei, poxa, isso vai demorar ainda, então a gente tem tempo para se organizar. Eu falei em vender a loja, em um mês eu tinha vendido a loja. É mesmo? Agora eu tenho que ir para Ubatuba, não tenho... A sua loja era lá em Taubaté. Era lá em Taubaté. E foi muito interessante, porque ele vendeu, eu falei, agora eu tenho que ir para Ubatuba, a proposta é essa. E nós, mesmo porque o sonho já era vir para cá mesmo, mais para frente. Mas eu falei, por que vou ter que esperar aposentar, vou ter que esperar ficar velho para vir para Ubatuba, uma cidade maravilhosa como essa. Então, naquele momento, a gente tomou uma decisão, foi no estalo e viemos para Ubatuba e graças a Deus deu certo. Eu hoje vivo em Ubatuba com muito orgulho, visto a camisa da cidade, acompanho as comunidades, como já falei, principalmente as comunidades mais carentes, mas não são só as comunidades mais carentes. Fazemos trabalhos também em condomínios, em loteamentos de alto padrão, regularização, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é porque é um condomínio, não é porque é um loteamento de alto padrão, que está tudo regular também não. Precisa, a grande parte desses empreendimentos precisam passar pelo processo de regularização. É interessante essa primeira informação sua, porque eu acreditava que a regularização fundiária estaria voltada específica e exclusivamente para aquela pessoa que comprou um terreno de posse, que não tem escritura, ou construiu nesse terreno, ou já comprou a casa de uma forma, um imóvel irregular, não é? Irregular. Mas agora o senhor está me dizendo que quem compra um apartamento num edifício ou num condomínio também pode precisar da regularização fundiária, é isso? Exatamente. Aliás, boa parte dos condomínios, como você bem frisou, mesmo apartamentos. Você compra pensando que, não, está tudo regularizado, é um condomínio, tem uns apartamentos, mas não, na maioria das vezes é feito a divisão simplesmente na propriedade do terreno, ou seja, sai as frações ideais, você compra uma fração ideal. E o condomínio em si, a construção em si não está averbada na matrícula, e por óbvio, você também não tem a matrícula individualizada do seu apartamento. Mas para se construir um edifício, doutor, ou um condomínio, tem que ter aprovação da prefeitura, tem que ter alvará de construção, tem que, depois que esse prédio ou condomínio esteja pronto, tem que ter o habite-se. Então, suponho que, obrigatoriamente, também esta fração de um apartamento ou de uma casa em condomínio já tenha a escritura definitiva, porque como que vai liberar um habite-se, um alvará de corpo de bombeiros e etc., para um apartamento ou uma casa, enfim, ou condomínio que não tenha uma escritura definitiva? O senhor responde depois, porque agora nós vamos para um bloco de comercial aí, é rapidinho, a gente volta já já. O assunto é muito bom e vamos ver as perguntas que vão começar a surgir aqui dos nossos internautas, né, os nossos telespectadores internautas que interagem conosco através da página do Facebook aqui do programa. Eu volto rapidinho, aguardem. Visite o site da Câmara Municipal de Caraguatatuba e fique por dentro dos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo. Na página você conhece todos os 15 vereadores, lê as principais notícias, confere todas as proposituras aprovadas, pautas,
acesso ao portal da Transparência e ainda pode assistir ao vivo todas as sessões e audiências públicas. É a Câmara Municipal de Caraguatatuba levando mais transparência para a população. Vamos falar de balança. Olha lá, Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, né? Era do tio do Adriano há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, Zé Carlos. Zé Carlos agora tá velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano. Balanças Vilela. E ele falou, Parreira, ó, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é o nome fantasia, sim, né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó. Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção. Você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, olha lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Muito bem, estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, Canal 20, e transmitindo também simultaneamente pela página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto, e também pelo site do Canal 20, que é TV Canal 20, é isso, produção? tvcanal20.com.br tvcanal20.com. Ah, tá lá, ó, tá lá o GC lá, ó. Assista ao vivo no site blá 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 blá. tvcanal20.com.br. Bacana, então tem várias opções para você assistir o programa. Estamos recebendo o Dr. Claudinei Salgado, advogado, trazendo um tema específico, como eu disse na abertura do programa, no primeiro bloco. É moda no Litoral Norte, os prefeitos atuais do Litoral Norte, porque eu não tenho conhecimento de prefeitos de mandatos anteriores que tenham se interessado no assunto específico da regularização urbanística e fundiária. A princípio, eu entendi que Caraguatatuba, neste mandato do prefeito Aguilar Júnior, estaria sendo ele o prefeito pioneiro no Litoral Norte em preocupar-se com esta questão da regularização urbanística e fundiária de Caraguatatuba. Depois veio o atual prefeito da Ilhabela, Márcio Tenório, a quem eu quero mandar o meu abraço aqui, ele nos assiste, né? O prefeito da Ilhabela, Márcio Tenório, nos assiste. Depois que ele sai do gabinete, vai para casa, ele entra lá na parte do Facebook, ele vai assistir e depois deixa os seus comentários. Também o prefeito de São Sebastião, atual prefeito, Felipe Augusto, também está em andamento com esses projetos de regularização urbanística e fundiária. Contraditoriamente, mas eu digo o que sei, por isso o programa chama-se Direto ao Ponto. Eu não sei se o prefeito Sato também está empenhado nisto. Eu não sei se está, eu não tenho conhecimento disso, né? Mas o nosso convidado, o Dr. Claudinei Salgado, de repente vai poder estar respondendo essa pergunta. Se o prefeito de Ubatuba, o atual prefeito, que é o Sato, está também empenhado na regularização urbanística fundiária, ou em conjunto com o escritório do Dr. Claudinei, não é? Que se especializou na matéria,
ou o doutor Claudinei toca essas ações de regularização numa ação, como é que fala, individual ou coletiva. Bom, nós já vamos passar a palavra para o doutor Claudinei Salgado, que hoje nós queremos mais ouvi-lo do que eu falar, mas também não posso de prestigiar os nossos ouvintes aqui, da parte do programa Direto ao Ponto, Facebook, José Luiz Soma, ele nos cumprimenta aqui. Boa noite, meu camarada. Boa noite, José Luiz, muito obrigado pelo carinho e a credibilidade da sua audiência. O Ralph, grande Ralph, boa noite, Ralph. O Ralph diz aqui, boa noite, como não é a praia, lógico que... Deixa eu coordenar as letrinhas aqui, Ralph. Como não é a praia, lógico que nossas praias é um paraíso, melhores praias de Ubatuba do que as praias de Taubaté. Taubaté não tem praia. Taubaté não tem praia. Taubaté, como diz as pessoas lá, eles tratam Ubatuba como uma área de lazer de Taubaté. É aqui que os taubatianos vêm, sem dúvida nenhuma. Ubatuba é a área de lazer de Taubaté. Poxa, é uma cidade mas e a serra de Ubatuba lá, hein? Mas isso o pessoal tira de letra. Pelo amor de Deus. Já foi ruim isso. Hoje, com 94 quilômetros de distância das melhores praias do país, sem dúvida nenhuma. Zé Alberto Parreira e amigo Claudinei Salgado, boa entrevista. Meu novo amigo batubense. Aí você pode mandar o seu alô aí pro Ralph Rogério, que está te prestigiando. Ralph Rogério, um abraço para vocês, obrigado por estar assistindo. Espero que eu possa contribuir com um pouco mais de informação para vocês sobre regularização urbanística e fundiária. E sendo da mesma cidade, nós precisamos discutir mais isso pessoalmente. Não precisa ser no ar, mas nós podemos nos reunir e conversar bastante sobre isso. Tem bastante coisa que a gente pode estar resolvendo junto dentro do município de Ubatuba. Muito bem. Eu quero agradecer o Ralph aí pela costumeira audiência, credibilidade. Aliás, o Ralph me acompanha também no rádio, né? Todas as manhãs, de segunda a sexta, na Rádio Ilhabela. O Márcio Santos também nos cumprimenta aqui. Boa noite, meu amigo Parreira. Boa noite, Márcio. E outras pessoas que vão aqui interagindo conosco. Você pode mandar a sua pergunta, você sabe, fazer o seu comentário para o participante do programa hoje aqui. Eu não diria nem que é o nosso entrevistado, porque não se trata de uma entrevista, é um bate-papo informal, não é? E de esclarecimentos de utilidade pública. Eu já aprendi algo muito importante aqui com o doutor Claudinei. Como eu já disse, eu imaginava que a regularização fundiária era para loteamentos irregulares, que não tem escritura definitiva, não é? Então, precisaria regularizar para que a pessoa que comprou, o comprador de boa-fé, com escritura de posse, aqueles contratos de compromisso particular de compra e venda. Então, até por uma questão de se sentir melhor, ter uma escritura definitiva do seu imóvel, ao invés de ter um contrato de gaveta, particular de compra e venda, vai no cartório, faz uma escritura de posse, mas posse é posse, pode aparecer, não é? Proprietários lá, herdeiros, imóvel uma ação, a exemplo do que aconteceu em Ilhabela, o Green Park, quase 500 famílias, apareceram herdeiros, moveram uma ação, ganharam, o juiz determinou a reintegração de posse, o prefeito Márcio Tenório interviu em favor daquelas 500 famílias no Green Park, desapropriou, indenizou e aí entrou com a regularização fundiária, quer dizer, uma ação social, política, administrativa que tem que ser louvada e reconhecida, não é? Sim, Tá certo, doutor? Tá certinho, esse é o caminho mesmo. Eu acho assim, a questão da regularização fundiária, principalmente do ponto de vista fundiário, ela visa dar a segurança jurídica da terra. É aquilo que você falou. Ter a posse é uma coisa, ter a propriedade é outra coisa. A propriedade você tem ela registrada no cartório de registro de imóveis com uma matrícula, lá em seu nome bonitinho. Você tem toda a segurança prevista na Constituição Federal. Então, esse é um ponto de vista principal. Do ponto de vista urbanístico e ambiental, ela traz resultados maravilhosos. A regularização hoje, ela traz, por exemplo, você vai fazer um projeto de regularização, você tem que prever arborização, você tem que definir o que vai ser feito com a rede de esgoto, como é que vai ser feito isso, a distribuição de água tratada, energia elétrica. Então, você trabalha com a infraestrutura dessas comunidades. Então, ajuda muito no ponto de vista social para as comunidades de baixa renda.
mas não exclui as comunidades, as regularizações de interesse específico, que a gente chama, que são aquelas que não se enquadram como baixa renda, que tem muito. Ao contrário do que as pessoas pensam, não, é só de interesse social, só as pessoas de baixa renda até que têm ocupação regular. salários mínimos, etc. Não é nada disso. Não procede. Nós temos condomínios de alto padrão. Em Ubatuba nós temos vários condomínios de alto padrão com problema de regularização urbanística e fundiária. Inclusive prédios, vários prédios. Então, Mas, doutor, mas eu quero voltar lá, o que me causou muita surpresa. O prédio não precisa ter um laudo, o alvará do Corpo de Bombeiros? Precisa. Na realidade, o prédio residencial, ele precisa ser feito o projeto, aprovado o projeto na prefeitura. O que acontecia muito era das pessoas conseguirem fazer a aprovação desse projeto, executar a obra, construir o prédio e chegar na hora de você fazer a averbação desse prédio na matrícula, você não conseguir por um problema ou outro. E inclusive por falta de uma escritura definitiva do terreno onde construiu o imóvel. Não, via de regra, nesse caso, quando é um prédio, existe a escritura do terreno. O problema é que essa escritura, essa matrícula, ela foi fracionada. E então se for uma escritura de posse? Eu diria para você que hoje dificilmente se consegue construir um condomínio numa escritura de posse. Precisa ter... Prédios também. Também. Então, você precisa ter o título, você precisa ter a matrícula para você conseguir fazer. O senhor chama de título a escritura definitiva? Vamos chamar de matrícula, que tecnicamente é o mais correto. Porque, só para exemplificar, a escritura hoje, ela é praticamente um recibo de compra e venda, só para você entender. É com a escritura que você vai no cartório de registro de imóveis e fala, olha, coloca essa matrícula no meu nome, titularidade que é minha. de propriedade. Exatamente, mas o que é o título mesmo, definitivo, que a gente chama, é a matrícula, é que está registrada no cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. A escritura é só para transferência de uma pessoa para outra. De um titular para outro. Muito bem, vamos ver quem nós estamos. Olha aqui conosco, olha quem está conosco. Beto Tenório, de Ilhabela, irmão do prefeito municipal Márcio Tenório. O Beto diz aqui, bom dia, amigo J. Parreira, a todos de Ilhabela. Deixo o meu boa noite, cheio de amor e paz. Bacana, o Beto é gente boa, né? A Célia Soler, boa noite, Parreira. Doutor Claudinei e a todos. A Célia está nos cumprimentando aqui, viu, doutor Claudinei? Boa noite, Célia. Boa noite, Beto. Boa noite, Márcio. É um prazerzão estar aqui trocando um pouco de informação com vocês. É maravilhoso isso. Obrigado. Muito bem. O Ralf fala aqui. Claudinei, meu amigo, sei que a regularização é boa, mas vamos lá, meu amigo. Ubatuba está um caos e a invasão está crescendo desordenadamente em passos largos. Regularizar seria a melhor ideia, regularizar agora ou como eu fazendo meu trabalho político. Opa, vamos lá? Ô, caramba, o que eu fiz aqui, pelo amor de Deus? Eu já bati o dedo onde não devia. Poxa vida. Ai, como sempre, né? Eu acho que eu consegui aqui, ó. Mas, Ralf, se você me Vamos permite, lá, eu já vou respondendo para o Ralf. Ralf, assim, esse crescimento desordenado, ele realmente precisa ser contido. Eu entendo que a regularização urbanística e fundiária, ela é uma ferramenta maravilhosa para isso. Mesmo porque, imagina você uma área que você tenha lá 100 lotes, 100 casas construídas. Se aparece uma casa ou outra da noite para o dia, a prefeitura não vai nem perceber isso. Uma vez regularizado isso, você tem isso registrado. E com esse registro é possível a prefeitura, os órgãos ambientais, identificarem... Você diz quando o bairro está oficializado e reconhecido pela prefeitura. Quando ele não está regularizado, fica fácil o crescimento desordenado. A partir do momento que você regularizou, você fez uma planta daquela área e registrou. Então é possível a prefeitura identificar esse crescimento desordenado e conter. Então é importante, eu acho que a regularização urbanística fundiária, ela é um instrumento, uma ferramenta importantíssima para a contenção do crescimento desordenado. E ele continua dizendo aqui, Maranduba e Rio Escuro estão invadindo e boicotando valores comerciais para quem é de Ubatuba há 40 anos. Ou o senhor está pensando em liberar documentação para a baixa renda para arrecadação de voto para você? O senhor é candidato, doutor Claudinei? Não, eu não sou candidato, nem a vereador, nem a prefeito. O que eu faço hoje para essas comunidades, para você ter uma ideia,
como não é troca de voto, eles pagam para mim. Existe um trabalho que é oneroso. As pessoas me contratam para fazer esse trabalho. Não é de graça, não. Então, não dá para se dizer que não é troca. Não é um trabalho social, não é um trabalho. Até existe dentro desses trabalhos que a gente faz algumas situações que realmente as pessoas não têm condições, algumas pessoas não têm condições, a gente faz um trabalho social dentro dessa perspectiva. Mas, via de regra, não, é um trabalho oneroso. Tem a prestação de serviços advocatício gratuito que o Estado remunera o advogado numa tabela lá. Sim, mas não é o caso, mesmo porque esse trabalho é um trabalho multidisciplinar. Ele é um trabalho que envolve tanto a área de direito, quanto a área de engenharia civil, de arquitetura, a parte ambiental, social. Então é um trabalho multidisciplinar e a OAB, enfim, o Estado não tem condições de fazer de fornecer esse tipo de advogado. Bom, então o senhor, obviamente, tem que sobreviver. Sim. As pessoas individuais ou coletivo que o procura para entrar com o processo de competência de regularização urbanística e fundiária, obviamente o senhor cobra os seus honorários dela. Eu cobro. E isso não tem, para deixar bem claro para o Ralf, o senhor está dizendo que o senhor não é candidato, ou, quer dizer, candidato ninguém é. Seria um pretenso pré-candidato a candidato a prefeito ou vereador de Ubatuba, já que o senhor está lá há 22 anos. Olha, eu não tenho um perfil político, o meu perfil é totalmente técnico, então eu diria para você que hoje, para te responder com bastante franqueza, já que eu não tenho esse perfil político, eu diria que não seria viável sair candidato. Agora, por outro lado, se a cidade, eu até gostaria de administrar uma cidade como Ubatuba, mas se fosse, por exemplo, concurso público para prefeito, aí sim, eu poderia até prestar. Eu poderia até prestar. Eu poderia até prestar, porque eu não tenho Primeira esse vez perfil político. Que eu ouço isso. Eu não tenho esse perfil político. Como é que eu vou chegar à administração de uma cidade fazendo uma campanha política? Mas então o senhor fica muito difícil. Prestaria um concurso público para prefeito? Se fosse, eu prestaria. Prestaria, só. Mas aí era só para poder fazer alguma coisa pela cidade, alguma coisa que realmente possa trazer melhorias para a população de uma forma geral. Porque do jeito que está, a gente, infelizmente, não é crítica pessoal a um prefeito ou a outro prefeito. Mas prefeito a gente, só vem não é nome pessoal. Prefeito não é nome pessoal. Então a gente só vê a coisa caindo. Então eu acho que a gente precisaria, sim, ter alguém dentro do município que tivesse condições de fazer um trabalho mais técnico e menos político, e fazer com que a cidade realmente tenha os benefícios, principalmente essas comunidades de baixa renda, que elas tenham acesso principalmente à infraestrutura. Então, meu ponto de vista é esse. Então, se eu sou candidato, não por causa da tal de política. Resposta não. Bom, nós estamos aqui com a Girlene Parreira Souza. A Girlene está no Rio de Janeiro, nos prestigiando. Girlene, um beijo no seu coração. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. A Girlene também nos prestigia lá na Rádio Ilhabela, interage, é muito inteligente, mas também é parreira, né? Girlene Parreira. Puxar a brasa pra sardinha. A Marilene Otaviano, Marilene diz aqui, olha, todo projeto de condomínio, seja horizontal ou vertical, tem que ter tudo regular e os projetos só podem ser executados se a respectiva prefeitura der aprovação. E aí ela nos cumprimenta aqui, boa noite Parreira e doutor Claudinei. Marilene está aí. Eu não sei se a Marilene está perguntando ou afirmando. Olha, mas a gente pode complementar então. O senhor entendeu o que a Marilene disse? Olha, todo projeto de condomínio, seja no horizontal ou na vertical, tem que ter tudo regular e os projetos só podem ser executados se a respectiva prefeitura der aprovação. Então, isso é uma pergunta ou uma afirmação? Mas o que o senhor diz a respeito do comentário? Eu digo o seguinte, da Marilene. Exatamente, ela tem razão. Tem que ter a aprovação da prefeitura, tem que ter a construção, tem que ter o habite, depois tem que ter habite. Tem que ter o parcelamento feito dentro do cartório de registro de imóveis. É exatamente aí que nasce a irregularidade. Faltou alguma coisa, algum desses itens que você falou, faltou para esse condomínio, seja horizontal, seja vertical, e por isso ele está irregular. E é essa regularidade que a gente faz. Mas como que a prefeitura, há controvérsias, doutor? Como que a prefeitura aprova um projeto de planta, de construção, se a partir do terreno não
existe a escritura definitiva. Não. Ou pode haver a escritura definitiva do terreno e depois não tem a escritura definitiva do imóvel. É isso que eu gostaria de via entender. de regra, o que acontece, E eu acredito que a Marilene e também os nossos ouvintes também, nós temos pergunta aqui também da Célia Soler, aí o senhor responde tudo. E as áreas de congelamento serão também regularizadas? Tá. Então é assim, quanto ao condomínio, né, a construção, a aprovação de projeto, é Vamos assim. lá, a pergunta da Marilene. Eu não quando- sei se é pergunta ou se ela afirmou. Não sei. tem problema. Via de regra, o que acontece é o seguinte, você tem a matrícula do lote, da área onde vai ser construída, você faz um projeto, a prefeitura aprova o projeto naturalmente, normalmente, é feita a edificação e depois ele não consegue averbar essa construção, mesmo com o habite, por algum problema, seja lá o que for, ou alguém dessa fração ideal morreu e não está lá para assinar, é obrigatória a unanimidade. Fração ideal, Então, essa linguagem são apartamentos. Essa linguagem é parcelamento ou irregular. casa, kitnets, etc. Apartamento na vertical ou na horizontal? Mas é assim, a palavra hoje, fração ideal, do ponto de vista da jurisprudência, é parcelamento irregular. É parcelamento irregular sem dúvida nenhuma. Então você pega um condomínio lá que tem 20 apartamentos e você tem, na realidade, uma matrícula onde tem 20 pessoas que são dono daquela área. E por isso não consegue fazer o registro. Aí nasce a irregularidade, que é isso que ela está falando. Aí nasce a irregularidade. Por quê? Porque não cumpriu todos os requisitos legais. Se não cumpriu os requisitos legais, está irregular. Essa é a E aí irregularidade. o cartório não tem como O entrar em cartório escritura o cartório não tem como definitiva fazer. pra O ter cartório não matrícula. tem como desmembrar isso, como o exemplo que eu citei de 20 apartamentos, não tem como o cartório desmembrar isso em 20 matrículas diferentes. Não tem como o cartório fazer. Sai uma matrícula única. Daí fica só naquela Unifica. matrícula. Isso única. quando os 20 apartamentos é de uma mesma pessoa. Não, é isso que eu estou dizendo. Às vezes a matrícula, o terreno, ele está no nome de 20 pessoas. Eles dividiram, colocaram 20 nomes na matrícula. Entendi. Você entendeu? Aí eles constroem um prédio de 20 apartamentos, por algum motivo não conseguem averbar essa construção na matrícula, aí fica só aquele parcelamento da matrícula sem a averbação da construção. E daí não tem como você fazer o registro do condomínio. Muito também. bem. A Marilene, ela disse aqui, olha, o procedimento de regularização urbanística e fundiária é bem complicada e poucos advogados dominam tal área. Ubatuba é uma cidade que merece, sim, uma atenção especial. A família do meu cunhado tem casa no centro de Ubatuba, não é? Aí ela diz aqui, por isso que eu fiz a afirmação, né? No seu comentário. Agora, ela está dizendo uma coisa aqui, que são poucos advogados que dominam esta área da regularização urbanística fundiária. O senhor tem outro conhecimento de outros advogados, de outros colegas seus de trabalho que atuam nessa área lá em Ubatuba? Olha, é isso que você falou mesmo, são poucos os advogados que trabalham nessa área. Lá em Ubatuba, eu, particularmente, me especializei exclusivamente nessa área. Então a gente acaba, de uma certa forma, dominando, mas aprendendo também, todo dia. Todo dia a gente está aprendendo. Mas até aqui a gente conseguiu dominar essa área e vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Só para clarear um pouco, para esclarecer um pouco, a regularização urbanística fundiária, você falou na questão do congelamento, essas áreas congeladas, você vai regularizar? Ela perguntou aqui, a Célia pergunta, e as áreas de congelamento serão Exatamente. também regularizadas? Exatamente. Essa questão do congelamento, ele nasceu lá em 2005, na época da gestão de outro prefeito, e eu estava lá na época, foi uma lei específica para o congelamento, que era para conter o crescimento desordenado. E dessa lei surgiu aquela discussão, poxa, mas você vai congelar a área e não vai regularizar? Como é que funciona? Em quanto, senhor 2005 que surgiu essa lei. Então, Caraguatatuba agora no mandato do atual prefeito Aguilar Júnior, meu abraço para o prefeito Aguilar, não é o pioneiro na ação de regularização fundiária? Não é, porque assim, no litoral norte, até aquele momento, não havia sido feita nenhuma regularização. A lei que fala sobre a regularização no formato administrativo, enfim, que rege a regularização no país, ela nasceu em 2009. Em 2008... Lei federal. Lei federal. Mas em 2008, antes da lei da regularização, a Prefeitura de Ubatuba já havia feito a regularização do Parque Guarani, que fica atrás do aeroporto. Para quem conhece, ali atrás do aeroporto. A produção está me dando aqui uma informação que o doutor Claudinei Salgado é o autor da Lei 3558 de 2012.
Sim, essa lei... Essa lei trata do quê? É assim, foi Tem feito... a ver com a regularização? Tem a ver. É assim, em 2009 foi feita uma lei federal, a Lei 11.977, que dá as diretrizes sobre a regularização urbanística e fundiária no país. E o município de Ubatuba, aqui no litoral norte, ele sim foi o pioneiro, nesse caso, em regulamentar essa lei. Então, hoje o município de Ubatuba tem a regularização urbanística e fundiária regulamentada por lei municipal. Isso é bacana, isso é... Então, na verdade, então, se eu estou entendendo, Ubatuba é a cidade, o município pioneiro em iniciar esse trabalho de regularização urbanística fundiária e que, por acaso, o doutor Claudinei Salgado, que aqui está, é o autor da lei municipal que regulamentou isso. Exatamente. Ubatuba é pioneira, sim. Inclusive, essa lei, ela regulamenta essa de 2009, que eu falei, essa lei federal, mas mesmo antes dessa lei, mesmo antes da lei federal, por isso que eu digo que Ubatuba é pioneira, sim. Porque mesmo antes disso tudo, a Prefeitura de Ubatuba já conseguiu então fazer não foi Caraguatatuba, nem São Sebastião e nem Ilhabela. Não, foi em 2008. O prefeito de Caraguatatuba, ele conseguiu trazer até o presidente da República aí. É que na realidade... Em Caraguatatuba? Caraguatatuba fez o seguinte, ele pegou essa lei nova de 2009, ela foi reformulada, repaginada, e em 2017 nasceu uma outra legislação federal também, que acabou renovando toda essa situação. E gerou uma ferramenta chamada legitimação fundiária. O que a Prefeitura de Caraguatatuba fez foi dar essa legitimação fundiária para essas famílias e que teve essa repercussão toda, veio o presidente da República. Mas a regularização, assim, ela depende de um processo bastante elaborado. Como eu falei, é um processo multidisciplinar, não é um processo simples de se fazer e ele é mais demorado do que isso que a gente viu aí. Olha, tem uma pergunta aqui que eu já li e eu estou procurando aqui para poder nominar a pessoa, mas eu vou fazer a pergunta enquanto eu localizo para identificar, né, o telespectador ouvinte que fez a pergunta. O senhor respondeu que não tem pretensões políticas para 2020, o senhor não é pretenso candidato a prefeito de Ubatuba e muito menos vereador. O senhor confirma isso? Confirmo sim. Na realidade, assim, eu acho que é até uma afirmação muito precoce. Eu não tenho essa pretensão, como eu falei, não tenho perfil político para isso. Mas eu não sei também, não dá para a gente falar dessa água não beberei, é impossível a gente falar isso. Mas nesse momento é muito cedo para se discutir, tem bastante pré-candidato hoje, principalmente em Ubatuba, deve ter pelo menos uns 15, 20 que eu vi aí. Tem muita gente, deixa para essas pessoas estar discutindo isso, que são os políticos. Bom, mas a pergunta aqui é assim, e por que então o seu nome, doutor Claudinei, figura numa pesquisa entre outros nomes de pretensos pré-candidatos a candidato a prefeito de Ubatuba? Porque o seu nome saiu nas redes sociais aí, página Facebook, etc., como um dos nomes e de futuro candidato a prefeito de Ubatuba, já que o senhor está declarando que não tem essa pretensão. E não, aliás, mais do que isso, o doutor Claudinei já repetiu aqui várias vezes e reiterou que ele se julga que não tem perfil político. O senhor é um homem eminentemente técnico. Haja visto que falou ainda há pouco, é a primeira vez que eu ouço isso, que deveria existir um concurso para prefeito. Na verdade, foi uma forma delicada de falar. Poxa, não dá para você... Por quê? O senhor falou de forma delicada, o senhor, então, está dando a entender que existem prefeitos eleitos, e não só prefeitos, vereador, governadores, deputados, presidente da República. Aliás, presidente da República é a prova maior de tudo falando isso, que não tem habilitação e nem qualificação para ser desde vereador até presidente da República, é isso? Mas isso acontece naturalmente. Ele consegue, por isso que o senhor acha que deveria ter um concurso? Exatamente. Ele consegue chegar lá porque é um bom político, tem um bom poder de persuasão, ele convence as pessoas, é eleito e consegue chegar. Aí chega lá, não tem exatamente, não tem esse preparo administrativo, esse preparo de gestão. E não consegue fazer. E o senhor, como advogado, então, qual órgão público poderia... aliás, nós estamos chovendo uma olhada aqui, quem sabe num futuro pode haver concurso para prefeito, né? Aí nós estamos lançando aqui já hoje. Não é o que a Constituição nossa Nós estamos recebendo aqui nos estúdios também a grande jornalista, comunicadora, tem programa nesse canal, Juliana Horta,
Seja bem-vindo, Juliana. Muito obrigado, viu? Por você nos prestigiar aqui. E, claro, pode interagir e fazer perguntas para o advogado aqui, doutor Claudinei. E o tema específico, a pauta é regularização urbanística e fundiária. A Juliana tem um vasto conhecimento, em especial de Ilhabela, né? Lá Green Park, entre outras regiões da cidade. Obrigado, viu, Ju? Bom, ó, tá fritando aqui, doutor Claudinei. Eu vou para um apoio cultural é na rádio. Aqui eu vou para um bloco de comercial e volto na sequência. O programa tá muito bom e tem muito comentário aqui para a gente atender aos nossos telespectadores para que o senhor possa também responder as perguntas. Volto já já, aguarde. Visite o site da Câmara Municipal de Caraguatatuba e fique por dentro dos trabalhos realizados pelo Poder Legislativo. Na página você conhece todos os 15 vereadores, lê as principais notícias, confere todas as proposituras aprovadas, pautas, acesso ao portal da transparência e ainda pode assistir ao vivo todas as sessões e audiências públicas. É a Câmara Municipal de Caraguatatuba levando mais transparência para a população. Vamos falar de balanças. Olha lá, Balanças Vilela, do meu amigo Adriano. O Adriano é o novo empresário das Balanças Vilela. Aliás, é uma empresa com mais de 30 anos de tradição aqui em Caraguatatuba, né? Era do tio do Adriano há 30 anos atrás, depois passou para o pai do Adriano, o Zé Carlos. Zé Carlos agora tá velho, né? Aposentou, passou para o filho, que é o Adriano, Balanças Vilela. E ele falou, Parreiro, ó, Balanças Vilela, nós não trabalhamos só com a marca de Balanças Vilela. Isso é o nome fantasia, sim, né? Mas atende aí todo tipo, modelo de balança, máquina de cortar frios, equipamentos para açougue, supermercados, mercearia. Balanças Vilela está aqui em Caraguatatuba, na Avenida Rio Branco, número 591, no bairro do Indaiá, quase em frente ao cemitério. O telefone é 3883-9530. Olha lá o Adriano, olha lá, trabalhando, ó. Balanças Vilela. O Adriano, ele também dá uma manutenção. Você faz um contratinho mínimo com o Adriano e ele faz a manutenção. O comerciante não pode, a balança não pode pesar menos, o consumidor levar mais. O consumidor também não pode levar menos com a balança pesando mais. Então tem que estar aferida. E daí o Adriano tem um detalhe que precisa saber. O Adriano, ele é o único técnico no Litoral Norte credenciado pelo Inmetro. Todo o comércio, liga lá, olha lá, Balanças Vilela, 3883-9530. Tem também o WhatsApp 97408-3433. Fala com o Adriano e você não vai ter problema com a balança do seu comércio, tá dito, tá bom? Muito bem, estamos de volta, né, com o programa Direto ao Ponto, hoje, terça-feira, dia 27 do mês de novembro de 2018, recebendo aqui o advogado Dr. Claudinei Salgado, ele que é especialista, técnico e especialista na área de regularização urbanística e fundiária. Eu não imaginei que o programa ia bombar assim e o assunto ia pegar fogo. Mas aí é o seguinte, a série diz assim, então... Como ele saiu na pesquisa junto com Silvinho Brandão e o Sato? Na realidade, saiu junto com o Silvinho Brandão, o Sato e mais uns 15 pretendentes, uns 15 nomes aí. E olha, só esclarecendo. Mas quem teria sugerido o seu nome para essa pesquisa? Então, aí é que o senhor tem conhecimento disso? Não, não tem. O que acabou acontecendo é o seguinte, a gente está fazendo um trabalho de regularização urbanística e fundiária e hoje a gente atendeu aproximadamente 2.000 famílias, então é muita gente. E essas pessoas acabam conhecendo a gente e gostando da gente, passa a receber depois da regularização mais infraestrutura, mais atenção, e isso tudo acaba fazendo com que essas pessoas expressem essa vontade. Mas não partiu de mim, não tenho, realmente não tenho. O senhor já atendeu mais de 2.000
Famílias. Famílias. Em Ubatuba. Nem todas ainda receberam. receberam. No fator multiplicador de 3, são 6 mil pessoas. Sim, Família, sim, é aproximadamente isso. Na média de 3, 3,6, alcançou... 3,6, dá mais ou menos isso, 6, 7 mil pessoas. Mas é assim, eu acho que foi uma brincadeira que surgiu dessas comunidades e acabou indo parar no mundo político e alguém fez essa enquete aí. Eu também não estava nem sabendo. Não é pesquisa. Não é pesquisa, é uma enquete. Que para mim eu encaro como uma brincadeira. Que surgiu, eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo depois. Qual foi o resultado desta enquete com o seu nome? O senhor sabe em que posição o senhor ficou? É até covardia falar isso, porque aquilo é uma brincadeira. Mas eu acho que nessa brincadeira a gente acabou saindo na frente aí. Mas, pelo menos eu vi acho que umas duas aí, estava meu nome lá e saímos na frente. Mas é aquilo que eu falei, é uma brincadeira, não tem fundamentação científica. Isso não estimulou o senhor a pensar na possibilidade de? Não, eu acho que, mesmo porque é cedo ainda para a gente discutir isso. Eu acho que é muito cedo para a gente discutir. Porque a única coisa que eu sei é que perfil político eu não tenho. Administrar uma cidade como Ubatuba deve ser algo muito bom, deve ser um desafio muito interessante e que eu, como já fui secretário durante 8 anos e na nossa secretaria, com todas as dificuldades... De qual prefeito o senhor foi secretário? Do prefeito Eduardo César. Eduardo César. Os 2 mandatos dele. Exatamente. E na nossa... O senhor foi secretário de que pasta? Secretário de Cidadania e Desenvolvimento Social e acumulava a habitação. Então era assim, mesmo sem recurso, a secretaria nossa conseguiu fazer muito trabalho, desenvolveu, inclusive chegamos a construir um prédio com 8 apartamentos para retirada de pessoas de baixa renda que moravam na beira do rio ali no Parque Guarani, sem um centavo da prefeitura. Você fala assim, poxa, mas... Então, sem verba pública? Sem verba pública. Construir um prédio com 8 apartamentos? Sem verba pública. O que eu estou dizendo? É que é possível você fazer desde que você tenha vontade e que você tenha capacidade de gestão. Então, administrar uma cidade como... Mas quais foram o procedimento para compra de material, mão de obra, etc.? Então, nasceu da regularização urbanística fundiária. Existia um loteamento lá de alto padrão que era irregular, precisava fazer para fazer a regularização. Na época eu era secretário, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, algumas situações que vocês não têm como cumprir, paga no formato de compensação, isso na frente do Ministério Público, assinamos um termo de ajustamento de conduta. E vocês passam um valor para a prefeitura, para o Fundo Municipal de Habitação, e com esse dinheiro a gente constrói esse prédio. Ou seja, nós pegamos o dinheiro desse loteamento de alto padrão e investimos em um loteamento de interesse social e conseguimos construir esse prédio. Isso custou quanto? 250 mil. 8 apartamentos? 8 apartamentos. E a mão de obra foi contratada ou foi no estilo de mutirão? Então, na época, eu trabalhava eu acabei acumulando a presidência da Indurb também, porque faltou gente, enfim. E deixando claro, acumulei só o trabalho. Salário é um só, você não pode acumular salário, não. Só para ficar claro isso. Tá. E daí da Indurb, a gente, em comum acordo com os funcionários, a gente acabou desenvolvendo um trabalho e todos se empenharam e a gente conseguiu construir. Que bacana, vamos lá. O Ralph, o senhor o convidou, né, para bater um papo, etc. Sim. Pessoalmente, ele está aqui, ó. Obrigado pelo convite e de conversarmos pessoalmente, pois preciso de ajuda de todas as pessoas como você e muito mais para fazermos a diferença em Ubatuba, pois em 2020 vem a diferença. Ó, ele é um pretenso pré-candidato a candidato, hein? Em 2020 vem a diferença. Ralph por Ubatuba, ó. E ele já está querendo fazer uma parceria de prestação de serviços aí com o doutor Claudinei. Vamos lá, ver aí o Ralph, Ralph por Ubatuba, conto com a sua ajuda e quero o seu contato. Independente das questões políticas, Ralph, se vai sair candidato, se não vai sair candidato, eu acho que a chave está realmente na união. Acho que se a gente se unir, a gente consegue resolver muita coisa. O Ralph também tem um trabalho social. Bacana, vamos somar. Eu acho que juntos a gente consegue muito mais. Muito bem, tá aí, Ralph. Depois, se o Ralph me permitir, doutor Claudinei, aí, perfeito, aí eu passo o contato de um para o outro. Com o maior prazer. O senhor Márcio Santos diz aqui, doutor Claudinei, quando o povo do bairro do Seis Maria vai ser regularizado? Há anos vivemos aqui sem esgoto. Oh, meu Deus do céu, não sei por que tem que bater o dedo. Eu sou capaz de completar. Então vai, por favor. Sem esgoto, sem água tratada,
em várias situações de risco e com promessas, inclusive com aquela ponte de entrada do bairro, que é a única entrada do bairro. Choveu muito, enche ali, o bairro fica ilhado, não tem como as pessoas terem acesso à casa. Então vocês têm um problema muito sério. Nós vínhamos desenvolvendo um trabalho lá em 2010, 2011, mas daí naquela época houve eleição e o prefeito que eu estava acompanhando na época, ele saiu e os processos de regularização no município pararam, daí não deu continuidade. Hoje eu estou fazendo a regularização da Rua Paraty e da Rua Toyota. A comunidade lá me chamou, nós fizemos todos os projetos e esses projetos breve, logo, agora já vai estar saindo a documentação para essa comunidade. Dessas duas ruas, Rua Paraty e Rua Toyota. Na Seis Maria? No Seis Marias. No Seis Maria, que é um bairro. É um bairro que deve ter hoje, imagino eu, que mais de 700 famílias. É grande, é um bairro grande. Qual a população de Ubatuba hoje, aproximadamente? Olha, eu me lembro que no último censo estava algo em torno de 79 mil. Então, hoje, imagino que uns 85 no máximo. Habitantes. 85 mil habitantes. Exatamente. Tá bom. A Célia faz um comentário. Olha, eu sinto realmente que estão sendo pioneiros em fazer leis que gerem votos e não com o intuito de preservar a cidade. Ela acha que... eu não sei, eu vejo assim, essa lei, por exemplo, da regularização urbanística fundiária, ela prevê não só a regularização, como o próprio nome já diz, não só a regularização no papel, a regularização fundiária, mas a urbanística e a ambiental também. Então, o reflexo disso é assim, você melhora para a população e o resultado, você foca na população, no melhor para a população, e o resultado disso reflete diretamente no meio ambiente, que é o que nós precisamos, principalmente... E o senhor não faz um trabalho com gratuidade? Gratuidade advocatícia. Não fazemos. Até tem um caso ou outro em Ubatuba que a gente faz que é comunidades de baixa renda, muito baixa renda mesmo, que não tem como pagar e que estava precisando do trabalho. Então, mas isso é um caso isolado. Hoje nós estamos fazendo, eu acredito que em torno de 14 bairros simultaneamente. Poxa, é bastante coisa, bastante coisa. E desses 14 eu acho que tem um que não foi cobrado, mas porque as pessoas realmente precisavam e não tinham como fazer. Estava inserido no contexto do bairro. E a gente acabou fazendo sem problema nenhum. Tá muito bom. Agora, o grande desafio nosso agora, desculpa te interromper, imagina. O grande desafio nosso agora, que esse é um sonho meu pessoal até, é fazer a regularização da Ilha dos Pescadores, onde fica o mercado de peixe. É uma área que também está irregular, a área pertence, é de titularidade da União, não é do município, mas que precisa também passar por um processo. Lá nós já fizemos, lá eu estou fazendo também, sem cobrar da população, mas que fique claro isso. Eu estou fazendo porque é com uma comunidade de baixa renda, tem muitos pescadores e é um trabalho que se tornou um desafio. Porque é bastante complexo para fazer, é mais complexo do que as outras áreas que nós já fizemos. Mesmo porque envolve ali o casarão do porto, então é tombado pelo Condefat, pelo IFAM, mas assim mesmo, nós fizemos levantamento topográfico, já fizemos um projeto urbanístico e a gente vai começar a discutir isso com a prefeitura agora. Aliás, a prefeitura espere a gente que em breve a gente vai estar discutindo. Nós vamos entrar para falar de prefeitura aqui. Bom, então o Ralf diz aqui, olha, doutor Claudinei, estamos com a faca e o queijo na mão, temos aí um doutor que elabora tudo antes de todas as cidades, e a nossa de Ubatuba fica para trás. Então, pelo amor, meu amigo, você, tão fera, poderia ter feito antes. Você poderia ter feito antes de todas as outras cidades e mostrado a diferença. Bom, se me permite, o Ralf, eu já questionei o doutor Claudinei que então foi ele que é o autor da lei aí de Ubatuba, 3.558 de 2012, que regulariza, que normaliza a regularização urbanística fundiária. Então, Ubatuba é pioneira nisso e o doutor Claudinei é o advogado que, na época, como secretário, é isso? Sim, como secretário. Entrou com um projeto de lei que foi votado e aprovado, é isso, sancionado, sim? Exatamente. Então, Ubatuba foi, sim, pioneira. Foi pioneira, sim, Parreira. Só chamando a atenção e até complementando duas perguntas que houve, que me desculpa, eu não me lembro o nome de quem fez, mas é assim, a regularização urbanística fundiária hoje no município de Ubatuba, ela é bastante rígida. Então você tem que apresentar projetos básicos, pelo menos de água, de esgoto, de escoamento de águas pluviais, de arborização urbana. Não é simplesmente um projeto de um levantamento topográfico e entrega de título, porque isso é só papel. Então nós fazemos um trabalho bem mais profundo do que vem sendo feito em outras cidades. Infraestrutura. De infraestrutura. Então a gente já está propondo tudo isso, inclusive com cronogramas de trabalho, com
tudo isso é previsto com termos de compromisso assinado em relação a isso. Então, eu acho que a gente avançou muito, embora talvez não em números por conta de algumas cidades fazerem sem esse cuidado todo, mas a gente, em qualidade, a gente avançou muito e em números a gente avançou, não ficamos muito para trás, não. Lembrando que realmente Ubatuba foi a cidade pioneira, os 2 primeiros bairros a serem regularizados de interesse social no litoral norte, eu diria que foi o Parque Guarani em 2008 e o Parque das Rosas no Ipiranguinha em 2010, se não me falha a memória. Muito bem. A Marilene diz assim, olha, concurso público sim, para os cargos do Executivo e do Legislativo, quem dera, né? Quem dera, né? Quem faz as leis, por exemplo, temos um palhaço deputado federal, Cruzes, que é de doer. Ela está fazendo menção ao Tiririca, né? É de doer, mas é o povo que escolheu. Não, mas é verdade, por isso que eu falei, né? Lógico que foi uma brincadeira. Lógico que foi uma brincadeira. Mas é uma brincadeira mas tem fundamento, né? Se a pessoa fosse capacitada, tivesse que comprovar uma capacitação para exercer esse cargo, pronto, obviamente, né? Que o resultado seria outro, não seria o que nós temos aí hoje. Carimbinho, carimbaço, afinal, por ser condomínio alto padrão, resolve assim? Não, não resolve assim não. Não tem nada de carimbinho, carimbaço não. É necessário passar por um procedimento de regularização urbanística e fundiária. Existe uma comissão técnica hoje no município que é previsto nessa lei 3.558 de 2012. É uma comissão específica para isso. Ela tem que analisar toda a documentação, ver se realmente está tudo correto. Se falta alguma coisa em relação à infraestrutura, se faltar tem que prever, tem que ter projeto, cronograma de execução e termo de compromisso de execução. E esse termo de compromisso vai registrado no cartório de registro de imóveis na matrícula junto com a regularização. O procedimento médio, nós vamos falar em tempo agora. E quanto tempo leva do início desse processo para a regularização até o seu final? Nós temos, a matrícula, o título e etc. Nós temos 3 etapas. A etapa de elaboração de projetos, em média, vai de 2 a 4 meses, de elaboração de projetos, de uma forma geral. Mesmo porque precisa de reuniões com as comunidades, tal, de 3 a 4 meses. Feito esse trabalho, é dada entrada na prefeitura. Hoje a prefeitura mesmo faz o licenciamento, tanto do ponto de vista urbanístico, quanto do ponto de vista ambiental. A prefeitura ela não tem prazo para devolver esse projeto aprovado. Então, hoje nós temos um problema muito sério, pelo menos no município de Ubatuba. Tem projeto nosso, por exemplo, que demorou mais de ano para ser aprovado. Coisa que eu diria que 40 dias, 50 dias seria mais que suficiente. Seria mais que suficiente. Só a parte da prefeitura. Saindo da prefeitura, vai para o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis ele tem 60 dias para fazer o registro. Isso está na lei. Mas hoje, como todo o procedimento é feito dentro da prefeitura e o cartório não tem mais aquela obrigatoriedade de estar fazendo, de citar confrontante, proprietário, aquela história toda, já é tudo feito na prefeitura, então o cartório também fica mais rápido no cartório. Então a gente não dá para definir um prazo. Eu sei que são de 3 a 4 meses para se fazer os projetos, mas não dá para eu definir quanto tempo vai ficar dentro da prefeitura. E o cartório, em média, é 60 dias. Muito bem. E falando em prefeitura, a prefeitura de Ubatuba, em especial hoje, claro, o prefeito que está administrando Ubatuba é o prefeito Sato, ele é parceiro do seu escritório, a prefeitura tem atendido a contento, a demanda, porque o senhor disse que já regularizou aí 5 minutos nós temos mais. 2.000 casos para 2.000 famílias, a prefeitura ajuda, agiliza na liberação desses processos. O senhor falou que está demorando um pouco na prefeitura. Qual a razão? Aqui o senhor atribui o fato da prefeitura estar demorando em liberar e dar andamento, prosseguimento nesses processos de regularização urbanística e fundiária de Ubatuba. Olha, do meu ponto de vista, eu acredito que isso deveria ser uma política pública. Eu acho que todo governante que entrar lá tinha que assumir vestir essa camisa e falar regularização urbanística e fundiária tem que ser feito, mesmo porque abre portas para a entrada de recursos, tanto do governo federal como do governo estadual, para a infraestrutura para atender essas comunidades. Então teria que vestir a camisa. Mas se você não tivesse, o gestor público não tiver isso, não vestir a camisa, obviamente que a sua equipe também não vai vestir, então dificilmente você consegue fazer isso andar. E os processos são muito demorados.
Você tem uma ideia, hoje a gente tem uma comissão com 4 técnicos, que a ideia seria os 4 sentarem e discutir o projeto e aprovar. Hoje não, o projeto vai para uma secretaria, vai para outra, demora um mês em uma, demora 2 meses em outra, coisa que não precisa. É como o GRAPROAB no governo do Estado. Reúne todos os órgãos envolvidos no processo e aprova esse projeto. Então hoje nós não temos isso no município de Ubatuba. Por isso, alguns projetos, nós tivemos projetos que foram aprovados rápido, mas assim, com muita luta, com muito suor, matando um leão por dia, discutindo, brigando. Mas a burocracia interna da Prefeitura de Ubatuba tem travado o desenrolar desses processos de regularização, é isso? Tem. O senhor falou, se o gestor não se interessa, a equipe também não vai ter interesse, mas seria este o caso? Eu imagino o seguinte, se o gestor falar assim, olha, isso é uma política do nosso governo, nós vamos fazer a regularização urbanística fundiária. O gestor, que o senhor quer dizer, é o prefeito. O prefeito. Se ele assumisse e falar, não, para a equipe dele, esses projetos têm que andar, o município de Ubatuba precisa disso. Obviamente que vai andar. Agora, se ele não tomar a frente disso e não fizer isso, obviamente que não vai andar. É natural isso, as pessoas se acomodam. E é isso que acontece. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande na aprovação desses projetos. Em outras palavras, o prefeito Sato não vestiu a camisa da regularização urbanística fundiária. O senhor está falando que se o gestor não tiver interesse, muito menos a equipe dele, e o senhor está tendo dificuldades no desenvolver dos processos, trocando em miúdos, eu estou entendendo que o prefeito Sato, então, não vestiu a camisa e não tem muito interesse em agilizar a liberação desses processos, é isso? Olha, para a gente não fazer uma crítica pessoal... Não é pessoal, entenda da seguinte forma. Eu acabei de falar que o tempo ideal seria de 40 a 50 dias para fazer a aprovação de um projeto. Nós temos projeto que levou 1 ano e 1 mês para ser aprovado. Então, eu diria que o gestor não vestiu a camisa. Não vestiu a camisa. Se tivesse vestido, não demoraria tanto tempo. Muito bem. Aqui é direto ao ponto. E a crítica não é pessoal, é política, administrativa e social. A CELIA diz, lamentável criar leis, alteram áreas de proteção justificadas, dizendo que são focadas na população e também o meio ambiente, seja deixado ao Deus dará, pois não há proteção e muito menos projetos de educação para proteção ambiental. A educação de proteção ambiental não entra na sua área, entra? Não entra, mas a gente já tem feito um trabalho com algumas comunidades, inclusive na parte social, justamente para poder... É um processo mais de inclusão. Mas eu acredito que precisa, sim, de mais educação ambiental, ela tem toda a razão. Eu acho que as pessoas têm que entender que dependem do meio ambiente, que a qualidade de vida delas depende do que ela vai fazer com a terra que ela ocupa, para onde é que ela vai mandar o esgoto dela, o que ela vai fazer com o lixo dela. Enquanto as pessoas não tiverem essa consciência e deixar isso tudo para o poder público, não vai funcionar. Infelizmente não vai funcionar. Muito bem. E, infelizmente também o nosso tempo está esgotado, mas o que eu aprendi hoje aqui com o doutor Claudinei Salgado? Fazendo a regularização urbanística fundiária, eu gostei quando o senhor disse que abre as portas para a entrada de recursos. Para a entrada de recursos, de verbas do governo do estado e também federal. E do governo federal. Porque um imóvel sem a titularização, sem a matrícula de registro no cartório de registro de imóveis, não tem como um prefeito pleitear verba Exatamente. do estado de São Paulo e muito menos federal. Exatamente, é isso que acontece. E só não faz se não quiser, porque existe a lei federal. Ubatuba, a pioneira no litoral norte, Exato. Pelo que eu entendi aqui, Exato. Com o autor da lei que regularizou a lei que regulamenta a regulamentação urbanística e fundiária, é uma palavra que você tem que trabalhar. Mas acostuma. Acostuma. É o autor da lei. Doutor Claudinei, eu gostaria sinceramente de mais 1 hora do programa, não é, para nós aprendermos bastante. A Célia diz aqui, Parreira, a educação entra onde ele libera locais indevidos para obter recursos e não são revertidos para a proteção ambiental. O que eu tenho a dizer aí para a Célia? O senhor entendeu? Eu não entendi muito bem não sei, a pergunta, a colocação dela. A educação entra onde ele libera os locais, ou seja, libera, daí eu quero entender que é feita a regularização, né? Liberar locais indevidos para obter recursos que não são revertidos para a proteção ambiental. Então, eu entendo o seguinte, onde existe uma população, vamos dar um exemplo de Seis Marias, 600, 700 famílias, eu diria que o lugar não é indevido.
Eu acho que se as pessoas estão lá, elas precisam se regularizar e precisam se levar infraestrutura para aquelas famílias. Então não é indevido, a ocupação é legítima e as pessoas estão lá. Não dá para a gente simplesmente falar, vou me preocupar com o meio ambiente e não vou preocupar com as famílias. É mais fácil você fazer um trabalho com as famílias e recuperar o meio ambiente. Muito bem, eu vou deixar o senhor para as suas considerações finais e já deixar o convite para que o senhor volte e para a gente poder dar continuidade, não é? Nesse assunto, nesse tema. Confesso, eu pensava que não ia ter tanto calor assim com a matéria, mas é muito mais importante e interessante do que eu imaginei. Então eu quero já deixar aqui publicamente o convite para que o senhor retorne ao programa dentro da sua agenda e a agenda da produção do programa também, acertar aí a sua volta aqui e as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. É um bate-papo muito gostoso. Eu sei que 1 hora é pouco, como você falou, a gente não imagina que tem tanta coisa para se conversar. Mas eu acho que se a gente ficar 2, 3 horas aqui, a gente vai continuar conversando. Então o mais importante é que pelo menos a gente consiga transmitir para a população a necessidade sim de se fazer a regularização e usar essa regularização como uma forma de trazer recursos para o município para investimento em infraestrutura, que é o que essas pessoas precisam, que é o que o meio ambiente precisa, é o que a saúde precisa e que vai refletir diretamente nos mares nossos, nas nossas praias, na qualidade da água das nossas praias. Então, eu acho sim, é importante essa troca de informação justamente por causa disso e eu estou aí à disposição, volto sim, sempre que for chamado eu estarei aqui para poder estar esclarecendo as dúvidas da população, ainda mais com tantas perguntas. É maravilhoso quando funciona dessa forma. Não é? Marcelo Ferreira da Silva está, eu vou tomar a liberdade, nos dando os parabéns. Obrigado, Marcelo. Né, Marcelo Ferreira da Silva, parabéns. A Marilene Otaviana diz parabéns ao colega Dr. Claudinei Salgado e ao Parreira. É bacana, né? Muito bacana, bom, é gostoso isso. Quando nós é gratificante. Muito, muito gratificante, não é? Doutor Claudinei, muitíssimo obrigado, viu, por ter aceito o convite da produção do programa e ter trazido aí informações de extrema alta relevância, de importância nas suas informações e vamos sim ficarmos felizes com o seu retorno aqui de participação no programa. Aliás, eu quero sugerir também o programa da Juliana Horta, que é o nome do seu programa, Juliana? No Caminho do Bem. Tô dentro. Tudo a ver. Tô dentro. A Juliana também é defensora ferrenha da natureza, bacana. Das coisas naturais, etc. Tá aí uma pauta, uma sugestão de pauta. Desculpa, bacana, Juliana, mas eu acho que tem tudo a ver, tá bom? Muitíssimo obrigado aí à nossa produção, o Aloísio, nosso diretor Oscar, que nos acompanha aí, entendeu? E muito obrigado à sua equipe que o acompanhou também, ficaram todos quietinhos ali só ouvindo. Obrigado, Juliana, pela presença e muito boa noite a todos. Eu quero em especial agradecer aqui, olha, aliás, o Márcio está falando, eu quero parabenizar ao Dr. Claudinei Salgado e ao Parreira, um ótimo programa de utilidade pública. Obrigado, Márcio. Então, vamos agradecer ao Márcio, ao Marcelo, a Marilene, a Célia Soler, quem mais? Ao Ralph, o Ralph, bacana, Marilene, Ralph, Beto Tenório, né? Beto Tenório, também o José Luiz Soma, ao Márcio, prefeito de Ilhabela, ao Márcio, ao prefeito de Caraguatatuba, o Aguilar Júnior, prefeito também de São Sebastião, que bacana, prefeito de São Sebastião, né? O Felipe Augusto. A Helena Cardoso também está dizendo aqui, boa noite a todos, que pena que vi agora, gostaria muito de ver isto. Helena Cardoso, você vai poder assistir ao programa, que fica gravado na página do Facebook, Parreira Programa Direto ao Ponto, exatamente onde você está. Claro que eu também lamento por você não ter interagido aqui conosco, tá bom? Mas pode fazer comentários, né, depois, a posteriori, com o programa, ok? Pode fazer comentários. E o Dr. Claudinei já se comprometeu de voltar. Um abraço a todos, eu volto na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fui!